Olá a todos. Pessoal, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre essa entrevista muito famosa, certo? Que eu acho que todo mundo conhece, e também sobre este vídeo aqui do Olavo de Carvalho, certo? Do professor Olavo de Carvalho. Então, o Olavo de Carvalho já é falecido, né? Mas deixou aí muitos vídeos gravados, a gente pode entender aí o pensamento dele, isso é legal pra caramba, ele também escreveu muitos livros, né? E é um grande filósofo, ou foi um grande filósofo, né? Continua sendo do meu ponto de vista. Mas vamos lá, vamos tentar entender alguma coisa aqui. A gente vai começar por este vídeo aqui. Nada melhor do que começar com um exemplo. Neste caso aqui, a gente vai dar um exemplo aí nos Estados Unidos, né? E depois a gente vai ver que no Brasil isso é amplificado, é pior do que nos Estados Unidos, né? Em todos os níveis. Então vamos tentar entender o seguinte aqui, olha só, eu vou traduzir para vocês. Então tá aí os dois jornalistas conversando e vamos ver o que eles vão falar. Deixa eu colocar a legenda aqui para facilitar para todo mundo. Então vamos lá. There's a possibility if he wants to spend $1 billion beating this guy, he could do it. Absolutely. Ele tá falando, ó, se puder gastar $1 bilhão aí para ganhar do outro, né, para desafiar o outro, eles fariam. Ele tá falando de um contexto qualquer. Isso não é importante, mas vamos lá. Olha só. He tweeted recently that actually with the money he spent, he could have given every American $1 million. I've got it. Let's... Olha só, ela vai mostrar um Twitter, certo? Mostrando como se o dinheiro gasto numa eleição, se eles pegassem esse dinheiro que foi gasto e distribuísse para os americanos, daria $1 milhão para cada americano. Ok, isso que ela tá falando, não tô dizendo que é verdade, a gente vai analisar, olha só. Beleza. Put it up on the screen. Então, ó, ponha isso na tela. A mulher já tá rindo, porque olha só que ela tá pensando assim, pô, é terrível demais. Já pensou, você podia dar $1 milhão para cada um, o cara vai gastar com política. Olha só, põe na tela. When I read it tonight on social media, it kind of all became clear. O outro jornalista, diz o seguinte, quando eu li esse Twitter, tudo ficou claro para mim. Olha só, os dois jornalistas conversando, os dois concordam com o Twitter, que é mais um aí falando. São 3 pessoas, ok? Uma pessoa que fez o Twitter e mais 2 jornalistas, ok. Na televisão, para todas as pessoas analisarem, as pessoas pobres, que eventualmente muitas pessoas simples, que não têm uma calculadora, analisar. Então diz o seguinte, ó, o Bloomberg gastou $500 milhões em anúncio para ganhar uma eleição. 500 milhões, isso é um candidato. Ok, a população dos Estados Unidos é de 327 milhões de pessoas. Ele poderia dar para cada americano $1 milhão e ainda sobraria dinheiro. Diz o seguinte, então, olha só, então o pessoal está gastando dinheiro, jogando dinheiro fora. Então, a ideia dos dois jornalistas. O cara gastou $500 milhões. A população americana é 327 milhões de pessoas. Então, se ele mandasse $1 milhão para as 327 milhões de pessoas, daria $500 milhões. É óbvio que não faz sentido. Pensa comigo aqui. Se tem 327 milhões de pessoas nos Estados Unidos, se ele mandasse $1 para cada um, daria 327 milhões de dólares. Certo? Mas a mulher não entendeu o que é $1, porque tem a palavra milhão. Então ela pensou o seguinte, olha só, o real se o cara mandasse $1, daria 327 milhões de dólares e sobraria troco. Verdade. Mas ela não falou que é $1. Ele tá falando o seguinte, se o cara mandar $1 milhão para 327 milhões de pessoas, você consegue fazer isso com $500 milhões e sobra troco. Então, entenda uma coisa. A maioria das pessoas são de um nível de idiotice fora da realidade. Se você pegar 500 milhões e dividir por 327 milhões de dólares, vai dar menos de $2 por pessoa. Mas, na cabeça da pessoa, isso não é $2. Pô, daria para dar $1 milhão para cada um. Você percebe qual a diferença entre 1 e 1 milhão? Imagina, você tem R$1 no bolso ou $1 milhão no bolso. É diferente, né? É um erro de conta meio grave. Você deposita R$1 na sua conta e aparece lá no extrato $1 milhão. Precisa ser estúpido para acreditar nisso, certo? Pois bem, a mulher acredita.
Tá lá. O jornalista também lá, o homem ali, também acredita. 2 jornalistas. Então, a minha pergunta essa é a dúvida. Eles são imbecis ou eles são mau caráter e tenta convencer os imbecis de que eles estão certos? Essa é uma dúvida que eu tenho muito constante quando eu ouço, por exemplo, esses debates com um empresário. Então, empresário e pessoas ali da população. E aí você fala assim, não, as pessoas são imbecis ou é mau caratismo? O jornalismo, eu penso muito que é mau caratismo, mas eu penso que talvez seja imbecilidade. Aí vem esse vídeo aqui do Olavo de Carvalho, né? Que se chama Como a falência da inteligência brasileira vai destruir sua personalidade. Vamos ouvir aqui o professor Olavo de Carvalho. Quer dizer, a pior coisa da vida é você ser julgado por uma pessoa incapaz. A pior coisa da vida é ser julgado por uma pessoa burra. Interessante. Vamos lá. Ou seja, os retóricos romanos distinguiam vários tipos de discursos, que é chamado de Deixa eu colocar mais devagar aqui. Vou colocar a velocidade 1,5. Pronto. gêneros. Né? E o discurso que você faz para um juiz inepto, por exemplo, você está no tribunal, você está falando, mas o juiz é horroroso, é um desses caras, um cretino desse. Então você não consegue explicar para ele qual é o problema. Então você conseguir fazer isso era o tipo mais difícil de discurso retórico que existia. Eles chamavam de genus admirabile. É o gênero admirável do discurso. Se você consegue fazer isso, você é um gênio da retórica. Né? Você é um gênio da retórica se você conseguir explicar o seu ponto de vista para um idiota. Realmente é uma tarefa difícil, mas vamos lá. Então, é quase impossível. É mais fácil você explicar para um sujeito que é seu inimigo, o cara que te odeia, do que explicar para um burro. Faz sentido. É mais fácil você explicar para um inimigo do que para um burro. É, verdade. E o problema do Brasil é burrice, gente. Essa coisa dos analfabetos funcionais, que são anualmente postos em circulação pelas universidades, é uma coisa que nunca aconteceu no mundo e que isso é a causa de todos os problemas brasileiros. Todos. Por quê? Por que as pessoas não conseguem resolver o problema? Porque são incapazes. E o número de incapazes é excessivo. Se você tem 50% de analfabetos funcionais, não quer dizer que os outros sejam gênios. É verdade. Podem ser pessoas capazes de ler e mais nada. Né? Então, isso é uma calamidade. Isso é pior do que a roubalheira, pior do que a corrupção, pior do que o crime, porque isso é a causa de tudo. Acontece coisa ruim porque as pessoas são burras. E nós não vamos consertar isso nunca. Se não consertar, nós estamos lascados. Vamos fazer a reforma da Previdência, vamos fazer não sei o quê, vamos ocupar a Amazônia. Não adianta, meu filho. Né? Não adianta. Se tudo que você está fazendo, você está usando esse material humano, vai dar tudo errado sempre. Já dizia Santo Tomás de Aquino, não existe ação sem o agente, porra. Né? Queremos um Brasil melhor. Quem vai fazer o raio do Brasil melhor? Esses caras. Né? Vocês viram, no vídeo que eu fiz passado, o Sindicato dos Professores de São Paulo falando que tem que ensinar os jovens sobre a resistência que o Hamas fez contra Israel e celebrar o ataque terrorista. Olha só, vai vendo. Carmen Lúcia, que pergunta ao presidente, por que o senhor está mandando o exército para a Amazônia? Eu digo, se a senhora não sabe isso, a senhora tem que ser demitida, porra. Quer dizer, como é que uma juíza federal não sabe por que precisa ter forças armadas num território vazio, com uma fronteira imensa, por onde pode passar tudo, né? Ela precisa perguntar isso aí? Não, ela tem que saber, pô. Né? Não é perguntar para o presidente. Né? Então, esse requerimento dela é uma confissão de ignorância criminosa. É estupidez criminosa, como diz o Érico Weber, né? Se eu fosse o presidente, eu daria essa agora, responda você. Porque se você não sabe, nós vamos processar você por prevaricação. Você não está cumprindo o seu dever, você não está estudando, você tem que estudar. Não sei se ele vai fazer isso ou não, mas é o que eu faria se eu fosse ele. Né? Não estou sugerindo que faça, estou dizendo apenas o que eu faria. Né? Uma outra coisa que acontece no Brasil é o seguinte. Como você tem esse império da ignorância, a ignorância prevalece mesmo entre pessoas que sabem alguma coisa. Então, você vê, no Brasil não existe visão e opinião individual de nada. Quer dizer, um indivíduo que por si mesmo, com suas próprias forças, examina um problema e descreve a coisa do jeito que as vê. Olha só, não existe isso. Não existe visão individual no Brasil, realmente, olha só. O que ele vai explicar agora. Ninguém faz isso, eles não são capazes de fazer isso. Isso é uma capacidade intelectual altíssima. Então só o que o pessoal sabe fazer é repetir opiniões de grupos. Então não é que ele vê as coisas daquele jeito, é que ele aderiu a certo grupo, ele tem os seus amigos, tem o apoio emocional, tem a ajuda para subir na vida, tem a proteção. Então ele fala a linguagem do grupo, é só isso que tem. Da próprio cérebro dele não sai nada. Evidentemente, quando um cara desse lê a minha opinião, ou a opinião de um outro filósofo, que também pensa por si mesmo, tipo o Mário Ferreira, ele não vai entender. Ele vai ficar procurando a qual grupo que eu estou querendo favorecer. E não existe nenhum. Então ele vai inventar um grupo. Ele trabalha para o Mossad, trabalha para a CIA, né? Ele fez o movimento conservador, é o partido conservador, é o gabinete do ódio conservador. Ele vai inventar alguma coisa dessa. Porque ele nunca viu alguém que pensasse com a própria cabeça.
o cara nunca vê uma pessoa que pensa pela própria cabeça, quando ele vê, ele não entende. Isso é uma pessoa idiota. Presta atenção. Nunca viu, não sabe o que é isso. Na universidade não tinha nenhum único. Não tinha e não tem. Antigamente ainda teve, né? Até os anos 50, 60 ainda tinha. Agora não tem mais nada, bicho. Agora só tem opiniões de grupos. Tá entendendo? Tudo é busca. Veja, as pessoas são, numa sociedade assim, as pessoas são muito inseguras, e quanto mais inseguras elas são, mais elas precisam de proteção, sobretudo proteção psíquica, e se apegam ao grupo por causa disso. E, portanto, se elas se apegam ao grupo, e chegam se dizendo uma coisa contrária, ele pensa que aquele é representante do grupo oposto. E ele vai entender as coisas nesse sentido. Quantos caras não acharam? Não, o Olavo faz parte do grupo do Bannon. Eu falei com o Bannon 2 vezes, não tenho a menor ideia do que ele. Qual é o pensamento político do Bannon? Eu digo, não sei. Eu falei, até comprei um livro a respeito, mas não li ainda, porra. É um assunto interessante? Um dia eu vou estudar, mas eu não tive ainda a chance. Eu não sei o que ele pensa, porra. Né? Então, como é que eu posso pertencer ao grupo dele? Eu disse, que grupo? E é para fazer o quê? Né? Era para botar o Trump no poder, para tirar o Trump do poder, para encher o cu de dinheiro, para fazer o quê? Não tenho a menor ideia, porra. O Bannon pegou mesmo esse dinheiro que ele pegou? Não tenho a menor ideia. Pronto, uma coisa que o Olavo tá falando aí, de pessoas burras, né? Elas tentam te encaixar num grupo, elas não acreditam de jeito nenhum que você pode pensar. Elas não acreditam que você pode ter um pensamento independente. Isso acontece muito aqui nesse canal, vocês já perceberam? O pessoal chega aí nos comentários e fala assim, o Afonso falou tal coisa de religião, então ele é muçulmano. Não, não sou. Então o Afonso, ele é contra o cristianismo. Não, não sou. Tipo assim, eu sou contra determinados erros. Eu falo assim, não concordo com esse erro. Então você é calvinista. Não, então você é arminiano. Então você é não sei o quê. Então você é um infiltrado. Ou então você é isso ou aquilo. Sempre tem alguém tentando me encaixar num grupo. Afonso ser líder de seita. Cadê minha seita? Eu não tô vendo ninguém. Tipo assim, eu só tenho uma família. Não tem ninguém aqui, certo? Já pensei em montar uma comunidade e desistir, só tem maluco, certo? Tipo assim, o mundo só tem maluco, não tem condições, certo? Tipo assim, com meu dinheiro, não pedi nunca dinheiro pra ninguém. Tipo assim, é isso. Mas é isso, as pessoas burras, idiotas, elas tentam te enquadrar num grupo. Cada coisa que eu ouço aqui, o pessoal fala assim, o Afonso vai virar muçulmano porque quer casar com outra mulher. Pessoal, eu não quero casar com outra mulher. Eu tenho uma mulher, estou feliz, certo? Por exemplo, eu falo que não tem nada de errado, certo? Da pessoa ter mais do que uma esposa no ambiente que permita isso, certo? Por que eu falo isso? Porque eu odeio quando as pessoas falam que, Jacó tinha 4 esposas porque errou, pecou, etc. Tal. Não tinha erro nenhum. Não tem erro nenhum. Teve 4 esposas porque quis. Ponto. Acabou a história, certo? Mas o rei Davi tinha 16 esposas, eram sem vergonha. Não eram sem vergonha. Ele resolveu ter 16 esposas. O problema é dele, certo? Não tem nada de errado, é permitido. Agora, eu particularmente, certo? Eu decidi, certo? Que eu vou ter sempre uma esposa. Nos dias de hoje, pessoal, vou te falar uma coisa. Se um dia acontecesse uma desgraça comigo e minha esposa morresse antes de mim, olha, pessoal, eu ia simplesmente assistir conteúdo dos MG Tal para ter certeza que eu não vou casar de novo. Porque o que eu vejo o cara vai lá, casa com uma outra mulher, a mulher faz mal aos filhos dele. Ou a mulher vai lá e mata o cara, envenena o cara por causa de dinheiro, etc. Tal. Desculpa, eu pensei muito bem. Sinceramente, quando eu comecei a estudar poliginia, por exemplo, casamento com mais com a esposa, eu achei, quem sabe pode ser uma boa opção. Pensei, eu realmente, não vejo mal nenhum. Eu acho que seria uma coisa benéfica para a sociedade. Mas o ponto é o seguinte, essa sociedade não merece isso. Essa sociedade, no máximo, merece monogamia, mas nada além disso, certo? E nos dias de hoje, essa sociedade nem merece mais casamento. Tanto que não tem casamento. A sociedade não tem casamento por quê? Por causa de leis? Não, porque não merece. Muitos homens não merecem, muitas mulheres não merecem, então não vai rolar casamento. A sociedade, antes, no passado, merecia isso. Pode ter casamento com quantas esposas for. Bom para as esposas, bom para o marido. Hoje em dia, não merece nem a monogamia. O pessoal nem quer casar mais. Não é só que não quer porque é inviável, e é inviável porque perdeu essa bênção, que é ter uma esposa. Eu tenho uma esposa, agradeço o Criador dos céus e da terra ter mandado uma boa esposa, que me ajudou a trabalhar, me ajudou a ganhar dinheiro, ajudou a montar uma família, ajudou a me dar filhos, ajudou a fazer comida para mim, para meus filhos, certo? Lavou a minha roupa sempre, nunca lavei minha roupa, a pessoa que sempre me entrega a roupa passada, nunca
tive problema com minha roupa, nem sei como é que a minha gaveta de meia sempre tá cheia, certo? Nunca tive que guardar nenhuma roupa minha, tipo assim, minha esposa sempre cuidou da minha família assim com um nível de detalhe, e para quem acha que minha esposa só cuida da casa, minha esposa não só cuida da casa não. Minha esposa cuida de negócio, minha esposa também faz relatórios da área dela, de serviços dela e tudo mais. A minha esposa faz pesquisas para mim quando eu peço, tô com uma curiosidade de um negócio, tô com uma ideia, mas eu tô sem tempo de pesquisar sobre isso. Ela fala, eu pesquiso, eu vou dar uma olhada nisso para você. Ela vai lá e me entrega pronto, assim, um relatório sobre o assunto que eu quero, tipo assim, coisas perfeccionistas, né? E depois, é lógico, esses relatórios viram assunto de grandes conversas, com bons vinhos e tudo mais, né? Mas não no momento que eu estou de jejum. Estou gravando esse vídeo para vocês aqui e estou de jejum, né? Então eu fiz 10 dias de jejum e estou fazendo agora 3 dias de jejum. Aí você pode falar assim, pô, Afonso, você tá falando já faz 10 dias que tá fazendo 3 dias de jejum. Porque eu gravo vários vídeos no mesmo dia, certo? Mas eu tô fazendo 3 dias de jejum, né? Emagreci aí, eu tô precisando perder gordura visceral, né? Gordura visceral faz mal pra saúde, vi um médico falando sobre isso. Falei, pô, então vou tomar jeito porque eu quero ter uma vida longa, certo? Então aqui tô tomando jeito, tô primeiro emagrecendo para depois voltar a fazer mais musculação pesada, né? Então, tô meio fora de forma, tava, né? Agora eu tô fazendo aí umas caminhadas, tô fazendo 3 horas de caminhada por dia, né? Então, tá legal, tô fazendo 3 horas de caminhada, tô fazendo aí o meu jejum intermitente, que é legal para quem tem mais de 40, e eu tenho mais de 40, né? Já vou fazer 44, então, falar isso é até esquisito, né? 44, oh boy. Mas é bom, né? É bom. E as coisas vão dando, né? Mas é isso. Então, assim, mas mesmo assim, mesmo falando 1000 vezes que eu só tive um casamento, nunca me divorciei, certo? Casei com a minha mulher, estou com a minha mulher já há 20 anos, ainda os caras vêm falar assim, não, o Afonso quer virar muçulmano para ter mais mulher. Pessoal, desculpa. Eu gosto mais de beber uma cervejinha, muito mais do que ter mais do que uma esposa. O muçulmano lá não pode tomar álcool. Eu gosto de tomar uma cervejinha, né? Gosto de tomar uma cervejinha, gosto de tomar um vinhozinho, né? E tipo assim, não. Uma mulher está mais do que o suficiente para mim, só tenho a agradecer ao Criador, certo? Sempre falo aqui, falo do Antigo Testamento, certo? Acho que, inclusive, os muçulmanos têm alguns pontos positivos, não acho que eles têm tudo de errado, obviamente. Acho que tem algumas coisas sim que eu não concordo, mas é isso. As pessoas tentam me classificar assim, não, o Afonso virou muçulmano, o Afonso virou hindu, tipo assim, umas loucuras, meu. O Afonso quer ir para uma seita onde permita ter mais do que uma mulher. Meu, eu não preciso de permissão de ninguém. Eu não preciso entrar numa seita para ter permissão, certo? No Quênia você pode ter mais do que uma mulher se você quiser. Tem um monte de amigos meus que tem mais do que uma mulher. Não tem problema nenhum. O ponto é, eu não quero. Eu não quero. Tipo assim, a minha cabeça não aguenta, tipo assim, lidar com isso. E não é só isso. Eu tenho capacidade de cuidar dos meus filhos. E ponto. Não quero mais. Tô bem de filhos. 7 filhos já foi uma bênção gigantesca que o Criador me mandou. Tipo assim, estou bem. Já dá trabalho cuidar de 7 filhos. Não sei se vocês imaginam. Pra minha esposa e pra mim também, que tenho que educar, certo? Junto com a minha esposa. Então, assim, eu estou satisfeito. Até pra viajar de avião, pessoal. 9 pessoas no avião, né? Já começa a ficar um pouco caro as viagens, né? Não sei se vocês imaginam. Pega uma passagem de avião, multiplica por 9 cada vez que você vai viajar pra você ver. É isso aí. Pois bem, mas hoje em dia eu nem viajo mais de classe executiva por causa disso. Pô. Pega a classe executiva aqui, classe executiva já é 10 vezes o preço da classe normal. Multiplica por 9, pô, aí é complicado, pô. Mas é isso. Então, concordo com o Olavo de Carvalho, né, falando isso. Infelizmente, a gente tem isso no Brasil demais. Também tem nos Estados Unidos, né? A gente vê que uma das coisas mais imorais que tem é professor burro dando aula. Com certeza, é uma das coisas mais imorais. Ainda mais recebendo dinheiro público. O jovem não tem escolha. Alguém pode virar e falar o seguinte, pô, Afonso, não concordo com você em tal ponto. Então você não deveria ter curso. Pessoal, eu não uso dinheiro público, certo? As pessoas escolhem fazer o meu curso,
os meus cursos, porque confiam em mim e vão lá e fazem os cursos, certo? Elas decidiram. A criança que vai para uma escola pública, ela não decide. O professor apareceu ali e o cara é burro, vai ter que aprender com o burro. Só que aprender com o burro é pior do que não aprender. Porque quando você aprende com o burro, você depois tem que desaprender para aprender de novo. Pô, você tem que fazer um trabalho complicado, né? Então é isso. Paciência. Né? E aí fica esse Twitter aí que a gente viu. O pessoal comentando. Vamos ouvir o resto? Vamos ouvir o resto disso aqui? Só para a gente concluir. Então quer dizer, só para vocês verem, né? 327 milhões de pessoas receberiam $1 milhão, isso daria 500 milhões. Vamos ver o que acontece. Bloomberg spent $500 million on ads. U.S. population 327 million. Don't tell us if you're ahead of us on the math. He could have given each American. O cara diz assim, ó. Então, 327 milhões, tá lendo o negócio, e dá 1 milhão para cada um, daria menos do que 500 milhões. 327 milhões vezes 1 milhão, daria menos do que 500 milhões. E fala assim, ó, não se preocupe aí, né, com a matemática. Não se preocupe com a matemática, pega a calculadora. O jornalista falou, não se preocupe com a matemática, pega a calculadora urgente. Olha só isso aqui. $1 million and have had lunch money left over. It's an incredible way of putting it. Nossa, isso é uma forma incrível de colocar isso, o jornalista disse. Nossa, agora eu percebi tudo, podia dar 1 milhão para cada um, meu. Nossa, por que não fez isso? Meu, precisa ser muito burro. Vamos lá, ó. It's an incredible way of putting it. It's true, it's disturbing. Olha, isso é uma forma incrível, é impressionante, mas gera um distúrbio, assim, nossa, é impactante. Vamos continuar ouvindo aqui. It does suggest, what we're talking about here, which is there's too much money in politics. Nossa, é muito dinheiro, daria para dar 1 milhão para cada um. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Precisa ser muito burro, meu. Precisa ser muito burro. And it makes it difficult because... Mas sabe o que é o problema? O problema é que ouvir isso é burrice, né? Tipo assim, te deixa mais burro você ouvir uma burrice dessa, né? E engana as pessoas também, né? Beleza. Mas sabe o que é o pior? O pior é que isso, no Brasil, é endêmico. É com todo mundo. É muito difícil. Você tem um grupo muito pequeno, seleto de pessoas que tem uma inteligência fora do normal, né? Graças ao Criador dos céus e da terra, as pessoas que eu mantenho no meu relacionamento, todas são inteligentes. Pessoal, desculpa. Eu não consigo manter no meu relacionamento gente burra pra conversar. Tipo assim, nossa, eu tenho alergia à burrice. Tenho alergia, já começa a me dar coceira, meu. E é gozado. As pessoas burras, elas têm uma tendência de chamar de burro que é incrível. Eu tô falando aqui, alguém fala, usar isso contra mim, né? Pessoal, as pessoas vêm aqui e me chamam de burro. Meu, as pessoas que me chamam de burro acreditam que 327 milhões vezes 1 milhão é menos de 500 milhões. São essas pessoas que me chamam de burro. Eu falo várias vezes assim, pessoal. Olha, para quem vai fazer faculdade, é legal fazer faculdade, portanto que seja um curso de exatas, ok? Menos promiscuidade, menos festas estúpidas, menos bebedeira, certo? Mais utilidade para o público. Quando você terminar o curso, você vai passar um período de amadurecimento que você pode ficar um pouco frustrado, mas é só um período. Se você fizer humanas, você vai ficar frustrado com seu emprego para sempre, certo? E eu não estou falando isso para ofender. As pessoas de humanas podem dizer. A maioria das pessoas de humanas que eu converso, certo? As mais inteligentes falam o seguinte, é uma frustração o salário de humanas, certo? Então assim, vai lá, você não sabe matemática? Se esforça, estuda e vai fazer um curso de exatas, certo? Faz um curso de exatas. Se você gosta mais de química do que matemática, faz um curso de exatas que usa mais química, como por exemplo geologia, certo? Geologia é um curso que envolve muito química, né? Também tem matemática, mas é menos, é mais química. Tem curso de exata que usa mais matemática. Por exemplo, engenharia química envolve muito mais química, né? Também é uma área de exatas. Então tem cursos aí, vai fazer, por exemplo, bacharelado em química. Tem cursos de exatas legais, então procura um curso de exatas. O país precisa de pessoas que fazem exatas, ok? Afonso também precisa de pessoas que fazem humanas. Olha, podemos dizer que sim, mas um número bem pequenininho, tá? Bem pequenininho. Exatas devia ser um número bem maior. Mesmo assim, a gente sabe que os cursos de exatas
vão deixar você mais próspero. O curso de humanas que pode deixar você próspero é advogado se você for amigo de um político muito influente. Aí você pode ganhar uma graninha extra. Mas se você quiser fazer outras coisas mais simples ou não tiver essa networking aí com políticos engenheirados, aí o melhor é você fazer o curso de exatas, tá bom? Mas é isso. Vamos finalizar por aqui. É uma crítica, obviamente, que eu estou falando aqui, e é realmente desesperador. Como disse o Olavo ali, é melhor você explicar algo para um inimigo inteligente do que para um imbecil. Complicado. Mas é isso, pessoal. Vamos finalizar por aqui. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.